Amsterdã. Qual foi sua primeira impressão da cidade de Amsterdã? Minha primeira impressão foi a ideia de peso, algo pesado, já que quando chegamos lá, não aguentava mais o peso da minha mochila mundo sedimentada nas costas. Cheguei em Amsterdã como um atlas de final de semana, condenado a carregar o mundo nas costas. Eu andava pelas ruas com olhos arregalados de turista, pois na economia do viajante entusiasmado, piscar os olhos é um prejuízo de instantes. Minha fome de descoberta queria perder o mínimo possível de toda aquela capital. Já meus ouvidos estavam perplexos com o doidíssimo idioma holandês. Mais de 4 vezes praguejei contra a ambição dos homens no episódio da Torre de Babel. Nesses meus tempos europeus, muitas vezes o obstáculo da linguagem já me fudeu. Quantas vezes entendi de menos o que deveria ser entendido demais? Quanto ignorei uma torrente de microentonações por causa da minha pouca sensibilidade em percebê-las? Mas deixa pra lá. Deixa pra cá e me deixa chegar na rua Danrak. Certamente o nome de algum vilão alienígena de sci-fi. Uma vez nessa rua, foi mais fácil achar a passagem Aldeburgtei, para então virar à direita na rua Ithoik e achar nosso albergue dormindo na rua Wardmoestraat, número 87, na festiva rua gay do Red Light District. Logo, nossos pontos de referência eram um pub chamado Ringcock e outro Dirty Dicks, e o saudoso cinema gay. Chegando no albergue, me senti mais à vontade, porque a recepcionista era uma lauense falando inglês. Na verdade, um inglaus. Talvez por isso, quando fiz as reservas pelo telefone, devo ter errado alguma rua da comunicação. Descobri, ali, conversando com ela, que pagaria um preço dobrado por aquela estadia. Nem comentei com Shirley, porque ela estava num humor muito bom. Desde que chegamos, estava com aquela excitação temperada pelo estresse positivo que somente o excesso do novo e do desconhecido pode dar. Mesmo sendo uma loucura cair na estrada com o pouco dinheiro que tínhamos, e ainda mais ir para Amsterdã, leia-se, sair da censora Londres para a permissível capital da Holanda. Bem, na verdade, acho que qualquer cidade do mundo é careta comparada a essa cidade. Shirley estava de olhos bem abertos, estava ainda mais vivaz do que de costume. Boa garota, assim que eu gosto, fica ainda mais bonita. Agora era, enfim, ir para o quarto e reconhecer o território daquela que seria nossa nova casa comunitária pelos próximos 3 dias. Com quase 2 anos de Europa, dividir casa com outras pessoas se torna um hábito. Em Londres, morávamos em uma casa grande dividida com um chinês, mas é dos outros moradores que quero falar. 2 muçulmanos muito queridos. Um deles destruía tudo o que eu pensava sobre a cultura desse povo. O outro afirmava. Mir, o paquistanês, era um típico easygoing person, cheio de boa energia, totalmente cidadão do mundo, paquerador, gerente trainee de banco e uma mente aberta para todos os ventos. Ou seja, segundo sua religião, condenado ao inferno pós-morte. Enquanto Durjan, o afegão, também gente boníssima, já tinha o casamento arranjado em seu país com uma mulher que ele nunca vira. Ele não era simplesmente um homem virgem de 26 anos. Mir poderia garantir que Durjan jamais havia se masturbado. Ou seja, condenado ao inferno já em vida. Enquanto um nos chamava para o pub, o outro me enviava por e-mail uma versão do Alcorão em português, para nossa comodidade. E dizia o quanto é impura a carne do porco. Acho que para eles é tão nojento comer porco como para nós é comer rato. Londres é todo mundo. Nada mais normal encontrar com o mundo todo também ali na capital da Holanda. Subimos as escadas para nos instalar e Atlas tirar o mundo das costas. Ao abrir a porta, um grande quarto se apresentou. Civilizadamente, comportava umas 10 pessoas ali. Afinal, havia 5 beliches.
Na barbárie, no entanto, aquele dormitório poderia se tornar um coração de mãe. No entanto, naquele momento, havia apenas duas pessoas, mais precisamente um casal agarrado na parte de baixo de uma das beliches. Aparentaram desconforto quando chegamos com o nosso barulho, e aos sobressaltos se reacomodaram rapidamente na cama, permanecendo artificialmente imóveis. Eles estavam ofegantes e aquele sono encenado não era coisa de Deus. Mas foi bom. Só assim eles aprendem logo uma lição. Eu já chego empacando a foda dos outros. Acho que o cara, um negro magro e baixo, era brasileiro, pois na sua mochila as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos estavam costuradas lado a lado. Deixamos as tralhas, deixamos Londres naquele quarto, e finalmente éramos só nós dois com as roupas do corpo, alguma grana e muita vontade. E como diria João Grilo no cordel, quem tem vontade já tem metade. Sabia que Ícaro já estava na cidade, mas queríamos primeiro chegar para depois chagar. Fomos pisar de verdade na cidade e no bairro em que estávamos. Não estávamos somente em Amsterdã, estávamos no Red Light District, de Valen, daquela cidade. O que no bom português seria bairro da Luz Vermelha. É o bairro da boemia no centro da capital, famoso pela prostituição legalizada, nightclubs e coffee shops de maconha. Enfim, saímos descalços para ficar com os pés sujos do local onde estávamos. Demos um rápido rolê pela quebrada. Eram ruelas antigas com aquela típica historicidade europeia onipresente, desabando a toda hora sobre o presente. Eu pirava imaginando tudo o que havia se passado naquele lugar. Tudo era assombrado pelo pensamento de que os mortos governam os vivos. Fomos comer algo no pub ao lado do albergue. Num relato mais elegante, diria que lá ofereciam uma típica iguaria holandesa que há muito queríamos provar. Mas a verdade é que davam 25% de descontos para hóspedes do nosso hostel. Sim, tínhamos muito dinheiro, mas pedimos para os dois um prato apenas, que era generoso. A conta não dividimos, eu paguei. Deliciosas aquelas costelas suínas com arrozinho granê, salada e chips. O melhor foi poder fumar depois dentro do pub. Coisas que não mais coexistem em Londres. Digo, cigarros e pubs. Enfim, marcamos com o Ácaro Mix numa rua principal. Enquanto ele não vinha, resolvemos botar em prática um processo humano chamado aprendizado. Amsterdã é uma cidade bem cara. Não digo que não honrei cada investida que dei naquelas bistecas de minutos atrás, mas, além das batatas, os preços também eram bem salgados. Com os pés limpos e calçados, Shylock e eu fomos num supermercado garantir algumas provisões para o período de nossa estadia na cidade. Essa é a opção mais acessível se tratando de alimentação. No caminho, vielas, becos com sujeira, mas com intensidade, com liberdade. Bicicletas por toda parte, numerosas e rápidas como abelhas de ferro numa colmeia. Uma arquitetura bastante peculiar, com prédios velhos e muito difíceis de datar para alguém que pisa pela primeira vez na cidade. Na Europa, a diversidade arquitetônica é impressionante. Itália, Espanha, Reino Unido, Holanda, França. É claro que há alguma semelhança, mas a diversidade é riquíssima. A única regra é a historicidade. Um passado vivíssimo em todos esses lugares, recepcionando aqueles que chegam. Um passado tão imperturbado que pode ser tedioso para os nativos. Talvez essa historicidade já tenha se tornado invisível para eles. Nas ruas, uma alternância entre asfalto e uma espécie de paralelepípedo, com a impressão de que elas sempre foram sujas como naquela hora. Em minhas pesquisas prévias sobre a cidade, li um daqueles comentários que quebram nossos pré-juízos. A pessoa dizia que a cidade era menos louca do que ela pensava. Mas isso foi a impressão dessa pessoa e eu não estava ali para confirmar expectativas prévias sobre o lugar. Nem mesmo as minhas. Uma coisa que tenho para mim quando viajo é fazer o exercício da mente receptiva. Andando pelas ruas, Xi e eu
crianças flanando na boca do bicho-mundo, sem estar de mãos dadas, cada um deixando seus olhos devorarem tudo como bem entendessem, deixamos também a cabeça flanar. Uma sadia suspensão de juízo, sem pré-julgamentos, para olhar de verdade para o lugar. Como se assistíssemos a um filme sem qualquer sinopse prévia ou análise. Existia sim uma atmosfera permissiva no ar. Lembrei-me do primeiro sinal disso. Quando estávamos a caminho de Amsterdã, ainda no voo saindo de Londres, fomos servidos por uma aeromoça transexual. A julgar a fluência de seu holandês em detrimento de seu inglês, ficava claro que ela era holandesa. Só podia ser de um país de vanguarda, do país do sim. Um país que permite sem frescura que travestis tenham empregos regulares como de comissárias de bordo. Sim, essa cidade é louca, pensei cá com meus culhões. Chegamos a uma praça com uma galera jogando vôlei em quadras de areia num grande simulacro de praia em plena cidade. Jogavam bem pacos os miseráveis, só paulada. Gerações saúde e gerações junk pintando um lindo contraste no véu da cidade. Chegamos a um supermercado que um boliviano muito simpático nos indicou falando inglês. E ele foi assim, simpático, porque se dizia feliz por ajudar um vizinho brasileiro da sofrida América Latina. A Chi foi comprar o básico instantâneo fácil. Eu liguei e marquei um ponto de encontro com o Ícaro na praça de esportes. Adiantei-me para poder vê-lo chegando. Lá vinha ele. Lúcido e entusiasmado, com um começo de sorriso nos lábios, de peito aberto e transparente como sempre. Estava com um chapéu e suas bagagens. Estava com a camiseta que comprara em Candental, quando nos encontramos em Londres. A imagem de Cristo tendo sua seminudez santa censurada por policiais ingleses. Num traço de Banksy. Ambos amamos a estampa, tanto é que adquiri uma igualzinha. Me escondi atrás de uma banca de jornais para lhe dar um susto, estilo trombadinha. Ah! Ele não deu a mínima para o meu susto, desmoralizando minha tentativa. Preservou o mesmo sorriso sem mostrar os dentes. Nos abraçamos, gritamos e nos ofendemos. Conduzi-o ao supermercado. Estávamos excitados com a viagem à cidade. 1000 conversas, 1000 ideias. Falamos brevemente sobre nosso encontro em Paris meses atrás. Ícaro estava morando lá e, quando ele chegou, fui visitá-lo. Foram apenas 3 dias na capital francesa, mas o suficiente para um rolê inesquecível. Não sei por que não escrevi um diário dessa viagem como este aqui. Aliás, não sei por que não escrevi de outras viagens. Quem sabe até mais agitadas que essa. Roma, Giulianova, Ravenna, Madrid, Saragoça, com Manassés, ou mesmo a grande e úmida Londres. Deve ser porque eu só sento para escrever quando bate. Enfim. Encontramo-nos com Shirley e fomos direto a uma seção especial de bebidas que ficava no porão sofisticado. Pegando a escadaria, chegamos à parte de baixo que confirmava o slogan implícito de todo supermercado para as famílias do mundo. Um lugar para ser feliz. A variedade de bebidas era tremenda. Achamos até mesmo uma brasileiríssima pinga 51, mas em uma snob roupagem para exportação. E achamos o que procurávamos, uma garrafa mágica de Pernod. O extrait da plante d'absinthe. Um absinto francês de 1805, com um calamitante teor alcoólico de 68 graus, garotinho. O bagulho é até proibido no Brasil. Na saída do mercado, ansiosos, demos uma molhadinha no bico. Na liturgia dos meus mais de 10 anos de noitada, nenhuma bebida havia evaporado ao tocar na língua como aquela. Tínhamos que guardar as coisas e voltamos para o albergue, tentando livrar Ícaro de sua ideia. Dormir na rua. Ele estava resoluto nesse rolê. Eu entendia perfeitamente o total desapego ao qual ele estava se lançando. Muito mais do que salvar algumas pratas, ele buscava o exercício do bicho solto. Claro que há riscos, mas também pode haver uma experiência enriquecedora por trás de uma atitude inaceitável para a maioria como essa.
Ele estava longe de uma pessoa, longe de Paris, em Amsterdã, e queria chegar ao máximo, lançar-se em viagem buscando um sentido mais radical. Shirley achava loucura, eu também, mas também entendia, e nós três, no final das contas, queríamos deixar isso para uma última hipótese. Bem, Shirley e eu tínhamos nossos cartões de hóspede, e o plano foi simples, já que somos brasileiros. Entraríamos e faríamos um tempo lá em cima. Depois era só descer um com 2 cartões e entregar ao poeta que esperava na rua. Ninguém estava falando que a recepcionista vai perceber quando o Ícaro entrar e colocar os 3 na rua. Shirley estava meio pessimista com o esquema, mas deixou rolar e foi tomar um banho se preparando para a noite. Eu arrumei melhor nossas coisas. Deixei aquelas de mais valor no cofre do quarto. Eu estava tranquilo com o plano, pois aquele visu de Ícaro de pelanza cáustico era a cara do albergue. Desci, fizemos um tempinho, entreguei o cartão da Shirloca e Ícaro entrou sozinho, sem qualquer percalço. Nos reencontramos os 3 lá em cima, aos pulos, risos e abraços. Genuína felicidade dos pilantras. Eu adoro me entrosar com estranhos em viagens. Malucos de albergues têm essa sintonia. Em geral, estamos na estrada buscando as mesmas coisas. A vida eterna no mundo da vida. O casal estava mexendo no computador e ensaiando uma movimentação para a noite. Ele, como se vê muito nos homens do hip-hop, estava fechado para estranhos e trazia para o rosto aquela defesa desconfiada, a um passo da agressividade. Enquanto ela, ao contrário, uma preta muito bonita, com um semblante bem aberto, quase puxando papo conosco. Sem neurose, eu quebro esse gelo e coloco no meu drink. Dirigindo-me a ele, perguntei de onde eram. Ele disse seca e objetivamente, I'm from Brooklyn. E estava respondido. Pensei, uau, para ele o bairro tinha tanta presença, tanta afirmação, que sobrepujava a própria existência de Nova York. Quem dirá dos Estados Unidos e o gentílico americanos? Fiquei pensando em responder I'm from Mangabeira ou Parque Industrial. Então eu, flertando com uma provocação, you're Americans, disse, nacionalizando a resposta dele. Ele confirmou com um seco balançar de cabeça. Ela entrou na conversa dizendo que estavam fazendo uma viagem pela Europa e continuou falando com empolgação sobre a experiência. Comentei que Xi e eu estávamos morando em Londres e Ícaro em Paris. Ele só disse London sucks e começou a reclamar de Londres. Eu concordava quando podia. Ele estava bolando um haxixe para fumar e, mais descontraído, nos ofereceu. Não quisemos fumar naquele momento. Talvez tenha sido rude recusar. Mas ele começou a falar de todas as manhas de se fumar e comprar bons fumos na cidade. Nos deu dicas valiosas. Dizia que estava gostando de Amsterdã, mas me aconselhou a tomar conta da minha esposa, pois, por mais de uma vez, os caras nas ruas haviam assediado a mina dele. Era a energia sexual do Red Light District. Ícaro deixou suas coisas no quarto, nos arrumamos e saímos. O verão europeu é uma lindeza com muita luz. Era 9 horas e a noite só começava a seu escurecer. Na mochila, o absinto, um vinho, baseados, mas o que embriagava era a sede de mundo. Logo que viramos a esquina e andamos alguns metros pelas ruas, nos deparamos com uma galeria de vitrines. A luz vermelha atingia tudo e mulheres exuberantes se ofereciam através do vidro. Não era parecido com o que eu imaginava e eu não me surpreendia com isso. O lugar é o lugar, não como o idealizamos. Mas nos surpreendemos, pois não sabíamos que estávamos tão próximos das meninas da Holanda. Cada porta, vitrine seguida de outra, era um quarto, cada um com uma prostituta atendendo. Não éramos mais um casal e um amigo, éramos 3 amigos surpresos com aquela vibe. As mulheres de todas as peles e tipos e corpos se insinuavam para todos e todos estavam muito entusiasmados. Olhamos uma a uma. Elas praticavam suas personagens noturnas, cada qual com sua personalidade, com sua persona.
As máscaras da prostituição sempre serão compreendidas por todos, mas estavam muito longe dos clichês. Havia as mais atiradas, mais tímidas, mais frias, mais sexys, mais estranhas ou místicas. Uma salada de tipos. Shirley estava eufórica, e uma delas a comeu com os olhos. Quando chegamos nela, a romena disse que o programa para Shirley seria de graça. Na sua típica transparência, notava-se todas as misturas de desejo e medo da minha esposa em conhecer o sexo com outra mulher. Vontade que sempre incentivei como forma de autoconhecimento para ela. E, claro, pensando nas boas sobras para mim. Mas, falando sem besteira, sempre incentivei a maioria das formas de conhecimento para a sua evolução. Nunca tivemos um relacionamento aberto, mas o assunto não era um tabu para nós. Andando por aquelas ruelas, repito, éramos 3 pessoas, cada qual com seu universo. Shirley sempre foi muito resolvida e tinha o que eu costumava chamar de uma sabedoria natural, muito desenvolvida. Ela não se comportava como aquele clichê de esposa para mim, e isso afirmava ainda mais nossa união. Porque é preciso respeitar, antes de tudo, o universo que há em cada pessoa. Sem problema se houvessem homens naquelas vitrines ao invés de mulheres mexendo com ela. Era a mise-en-scène do lugar. Para além das nossas posses mesquinhas, a experiência de estar ali era superior. Ninguém estava falando de realizar nada. Ela me incentivou a falar com as garotas. Cheguei para conversar com algumas delas e depois disse tudo o que havíamos conversado. É bom que se saiba, aliás, que jamais pagaria para ter uma mulher. Nem jamais paguei. Talvez Shirley se sentia confiante por me conhecer há mais de 8 anos e entendia minha natureza. Ela sacava muito bem as pessoas logo de cara. Não, meu corpo não responde a uma situação mercadológica como a prostituição. Meu corpo só responde ao momento, à espontaneidade, ao prêmio da conquista. A ideia de sair com uma puta me faria sentir tão usado quanto ela. Uma punheta é melhor. Mas estava excitado, sim, com todas aquelas mulheres maravilhosas, hipnotizado pela beleza, refém de sua força de atração e da vontade de olhar. Na galeria, a maioria dos transeuntes eram homens. A maioria calada, com as mãos nos bolsos, mas com um barulho interior enorme pregado na energia do ambiente. Aquela atmosfera de bordel europeu onde a maioria está excitada, mas tenta hipocritamente disfarçar a excitação. Em geral, as pessoas são mais comedidas na Europa. No Brasil, uma proposta como aquela daria merda. Fiquei de mãos dadas com Shirley, pois me veio um pensamento idiota de que tipo de marido seria eu para levar minha esposa num ambiente daqueles. Talvez com algo que o Brooklyn Man me disse. Calei essas vozes em mim que não eram minhas, pois, na verdade, era ótimo nós 3 mostrando claramente nosso entusiasmo naquela situação inusitada. A disposição das vitrines acentuava ainda mais a ideia de mulher-mercadoria, e a maioria daqueles homens demonstravam certa atitude ansiosa de consumidores antes da compra, antes de encontrar o melhor produto. Achei meio careta não haver vitrines de garotos de programas, reclamou Shirley. Ícaro e eu concordamos totalmente. Se não quisessem colocar no mesmo ambiente, que houvessem outros. Se havia, não sei, não vimos nada. Podia colocar casais também, sei lá. Depois de percorrer as vitrines daquela primeira viela de sexo, queríamos mais. Saímos ansiosos pelo bairro procurando mais vitrines para ver mais tipos. As personas eram muito interessantes. Bebíamos e andávamos como muitos outros turistas, a maioria homens. O absinto evaporava assim que tocava a língua. Muitos idiomas soltos e misturados. Havia todo tipo de mulher ou personagens. Para os mais variados gostos. Obesas, pretas, esquizoides, ruivas, ameríndias, depressivas, moderninhas, fumantes, duplas, preguiçosas, tudo. Andamos até cansar. Achamos um alpendre de uma igreja perto do albergue bem convidativo, caso o Ícaro quisesse ir dormir alguma noite na rua. O ruim do turismo é que você só conhece a superfície. Uma pessoa vai a Roma e nos 3 dias de visita faz fotos do Fórum Romano, da Fontana di Trevi,
posta nas redes sociais, toma uns cafés, prova uma boa pasta e depois passa o resto da vida dizendo que conhece Roma. Não, amigo mio, você só esteve em Roma. Presenciou um pouco de sua arquitetura, monumentos e cenas vivas do que viu no cinema. Não se aprofundará para além das águas turvas dessa máscara e assim não conhecerá de fato o solo em que pisa. É somente turismo, ou turistismo, como eu gosto de dizer. Minha prévia europeia me dava essa lição e me tornava cônscio de minha própria limitação. Mas claro que conhecer a superfície já é muito superior do que eu ouvi dizer. Também é uma experiência muito importante que nos dá muitos recursos de análise, especialmente para quem sabe ler o que se enxerga. Eu já estava começando a sacar umas coisas. Muitas coisas são permitidas, mas é claro que Amsterdã não é uma bagunça. O Red Light District é um ponto turístico como o Coliseu, o Cristo Redentor. O urbanismo se apropria da atmosfera daquilo que o lugar emana para fazer dinheiro e blá 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 blá. Enfim, na beira de um dos córregos do bairro, sentamos no sofá aconchegante em ótimo estado que haviam jogado fora. Nem vou começar a falar aqui do lixo europeu. Quando moramos na Itália, Sheila e eu andávamos com boas bicicletas que foram achadas num lixo de uma casa. Em Londres, achei um notebook e uma enceradeira com caixa. Em síntese, dá para entender um pouco do poder aquisitivo de um país com o lixo que ele produz. E aquele sofá estava formidável, ali à beira de um dos córregos do bairro. Sob o olhar das pessoas que passavam, fizemos fotos, acendemos um beck e bebemos numa autêntica conversa ribeira. Depois fomos tomar uma num pub louco, com música louca, com mesas de material reciclado. Cada mesa parecia uma peça única, com pedaços de maquinaria soldada umas às outras. Era gente de todo mundo e tive a sensação de que eu estava fluindo numa artéria do mundo. Deu a hora do cansaço, dos corpos e dos ânimos e voltamos para o albergue. Shirley subiu, mas Icra e eu ficamos bebendo sentados na calçada para tocar uma ideia, abertos para a cidade. Às 4 da manhã, todo tipo de criatura vagava pelas ruas. Estávamos cercados de baladas gays e eles eram sua maioria. Lemos textos e conversamos sobre o que toda aquela experiência de exterior estava sendo para nós. Ícaro, um espírito livre como é, dizia que a vida tinha lhe pregado uma grande peça. Ele havia se lançado nesse exílio, um grande salto para o velho mundo, para se queimar e se curar nesse salto. Estava livre de suas raízes e se descobriu ligado ao Brasil pelo amor. Dizia que, nas semanas que precederam sua chegada à Europa, percebeu que estava caidaço pela Amanda, sua namorada de João Pessoa. Com melancolia e alegria, dizia estar decidido a voltar por conta desse amor. Que irônico, eu pensava. Lembro-me de uma conversa com ele uns anos atrás sobre amor, em que ele disse que não pensava em reprodução. Lembrei disso porque ele usara um termo biológico para falar de amor e eu, na ocasião, achei engraçado. Mas, como sempre, achei honesto aquilo que ele estava dizendo do fundo do coração. E com uma certa inocência, pelo que conhecia daquele espírito livre, sempre acreditei que ele nunca combinou jamais com a ideia de estar preso a alguém. Apoiei sua decisão de voltar. Na verdade, eu dificilmente exponho meu julgamento diante das pessoas com quem eu não estou estrita e diretamente vivendo. Sei lá, acho que é só conselhete. Mas achei legal e aquele amor poderia fazer o cara se ampliar de uma maneira bem diferente. De repente, fomos abordados por 2 locais embriagados. 2 figuras lendo textos e rindo alto na calçada àquela hora da manhã. Não eram somente bêbados ou Zé Droguinhas. Eram figuras interessantes, exalando certo tipo de ironia, repletas de piadinhas ácidas. Eram especiais. Permanecemos sentados e eles em pé. Começamos a conversar em inglês e eles pareciam empolgados em nos falar do local, das armadilhas e das frias. Aconselharam Ícaro a não dormir nas ruas com o risco de ser estuprado. Ele ficou meio bolado e, pelo que me lembro, chamaram ele para dormir numa festa para onde estavam indo, mas sem um convite mais insistente. Eles nos deram um baseado e depois tentaram pegar de volta.
Eu não devolvi, dizendo em tom de brincadeira que uma troca com 3 cigarros londrinos era valia suficiente. Eles pegaram os cigarros, mas ficaram um pouco contrariados. Enfim, tudo era festa e passou. Conversamos sobre arte. O mais desprendido disse que gostava de desenhar no próprio corpo e depois deu entradas de ironia se referindo à nossa poesia enquanto nós ríamos. E em instantes as ironias se tornaram um sarcasmo. Olhei para a cara de Ícaro sem saber se ele estava entendendo tudo. Comecei a zoar com eles e num dado momento a atmosfera ficou mais carregada e o papo começou a ficar mais escasso, até quando eles foram embora e a conversa acabou sem ponto final. A brisa do fumo nos deixou mais introspectivos e nos trancamos em nossos pensamentos. Era melhor também fechar a noite e ir dormir, mesmo que o sol começasse a acordar. Ícaro entrou e dormiu no albergue sem problemas. Pelo menos, na primeira noite, o safado havia se safado. Ele acordou logo cedo e saiu antes dos faxineiros entrarem para contar e limpar os quartos. Xi e eu ainda dormimos mais um pouco. Depois fizemos uns lanches para levar na mochila, pegamos as bebidas e saímos, pois sabíamos que só voltaríamos à noite. Ícaro estava nos esperando nas redondezas, lendo um livro e se aquecendo ao sol da manhã. Demos um lanche e ele devorou. Saímos, ainda para ver se as vitrines de mulheres funcionavam durante o dia. Não havia movimentação. O Red Light District fora tomado de flores e sol. Outra coisa que percebi nesses meus tempos europeus. Iluminação é um fator determinante aqui. Alguns lugares são uma coisa durante o dia. À noite, o véu das sombras, somado à luz estudada e arquitetada pelo homem, transforma o mesmo lugar em outro. É impressionante. Me lembro de Veneza, por exemplo, durante o dia é aquele lugar absurdo. À noite, a iluminação parecia transformar o mesmo lugar numa cidade cenográfica inacreditável. Ela cria outras perspectivas, transformando um ambiente em vários outros. A iluminação faz o que quer. Então estávamos noutro lugar, uma feira de flores cheia de tipos estranhos e sons e cheiros. Indescritível estar ali e quando olhei para trás, como num filme ou sonho, estava ali com pessoas queridíssimas. Shirley e Ícaro estavam rindo e falando alguma coisa sobre o sol e as flores. Eles não faziam ideia de como eu estava amando estar ali com eles. Caminhando naquele contraste radical entre conto de fadas e cine privê, começamos a alinhar as vontades. Ícaro queria explorar a cidade, ir nos cantos mais longínquos com um bilhete de metrô de 3 dias que havia comprado. Mas Shirley lembrou das bicicletas da Holanda. Era uma ótima ideia, porque, afinal, queríamos anular ao máximo a nossa desvantagem de olhar a cidade como meros turistas e pisar de verdade no solo. Fazer o que eles fazem no dia a dia, nos sujar no pó do real e do cotidiano. Nada de turistismo imbecil. Foi então que resolvemos alugar umas bicicletas num local próximo. Bicicletas para turistas. Cheguei a pensar em alugar uma bicicleta dupla para ver qual era, mas talvez seria atrair riscos desnecessários no trânsito de bikes de Amsterdã. Sugeri as mais baratas e mais desafiadoras. Aquelas com sistema alemão de freio, ou seja, o breque é acionado quando se rotaciona a direção inversa do pedalar. Ícaro logo aceitou porque era toda afirmação de novidades. Criatura linda. Meu amigo pensava exatamente como eu. Saquei também que Shirley queria e, como ela não tinha muita experiência sobre 2 rodas, pegamos uma bicicleta normal com freios manuais. Já era o suficiente para ela se divertir bastante com aquilo sem se estressar. Saímos na pedalada pela ciclofaixa com uma mochila, com um mapa, lanches, bebidas e livros. Checamos os destinos. Quando o assunto era explorar a cidade, já tínhamos em mente um local que ouvimos dizer. Parques em que as pessoas faziam sexo em público, como macacos. Antes mesmo de pegarmos as bicicletas, já tínhamos isso em mente. Mas, espontaneamente, paramos de falar desse objetivo, não sei porquê. Não sei quanto a eles, mas eu havia me esquecido de objetivos e queria simplesmente ir pela cidade e tudo o que há nela. Íamos devagar, absorvendo tudo.
E o mais surpreendente de Amsterdã começou a se mostrar para mim. Trânsito planejado para bicicletas, com legislação, semáforos e regras para que tudo corra bem, sem maiores percalços. Esse tipo de transporte era visivelmente empregado ali por um favorecimento natural da geografia plana da cidade. O pouco que eu via era uma cidade planejada abaixo do nível do mar, com muitos rios e córregos. Aquela geografia parecia feita para o bem-estar de seu povo. E isso é o mais louco em Amsterdã. Infelizmente é estranho estar num local onde o bem-estar parece ser colocado acima de outras coisas, o que aparentemente é ou deve ser o ideal de todas as administrações políticas do mundo. Mesmo olhando com distanciados olhos de turista, tive a impressão de que o sistema político holandês, famoso por sua raiz liberal, criou com toda simplicidade um habitat ideal para sua gente. Passamos por barzinhos com mesas nas calçadas em que as pessoas se encontravam com o sol. Bebiam e riam tranquilas. Em Londres isso é muito raro. Tudo é mais feliz em Amsterdã, numa sutileza para além dos junks que a cidade também permitia. Aliás, isso já era ultrapassado para mim. Essa imagem abreviada foi felizmente sepultada e eu não estava surpreso. Paramos em vários locais para algumas fotos. As pessoas tiravam nossas fotos e brincavam conosco. Descobrimos que a cidade era cortada por um bonde que ainda hoje serve como transporte. Os canais sem ondas permitiam o atraque de barcos-casas, com direito a jardim e varanda em que as pessoas viviam normalmente. Passamos por um barco-hotel todo decorado com tulipas holandesas e uma varanda que era toda aconchego. Nos perdemos nas ciclovias 1000 da cidade, mas até estar perdido em Amsterdã era bom. Checamos os mapas, pedimos informação e logo chegamos ao Vondenpark, um verde rico com todas as flores para onde se olhava. É difícil narrar o efeito maravilhoso de um dia de sol para qualquer pessoa que tem isso muito presente em seu dia a dia. Havia 1 ano e meio que eu estava vivendo na Europa, mas antes morava numa das regiões mais quentes e iluminadas do Brasil, o Nordeste. Lá, na minha querida João Pessoa, eu estava cheio de tanto sol. Depois da deprimente surra climática de Londres, há um bom tempo não vivia dias ensolarados como aqueles. E antes de sair de lá, a meteorologia previa 3 dias de chuva em Amsterdã. Nunca comemorei tanto um erro científico. Foram 3 dias de sol e para nós somente um dia já significava muito. Naquele parque todos pareciam estar adorando o bom clima. No Reino Unido, é curioso notar que os extremos sempre trazem alegria. Num dia com muito sol ou num dia com muita neve, as ruas ficam cheias. Já na Itália, em geral, eles têm aquelas 4 estações bem definidas, como aprendemos na escola. Me lembro que meu chefe italiano costumava reclamar que ele precisava ter 4 guarda-roupas. Diminuímos ainda mais as pedaladas, lagos, verde, bicicletas, silencioso barulho, cachorros felizes. Velhos lendo e outras vidas. Passamos entre as árvores num ambiente aberto. Suas papoulas se abriam e liberavam pólens que tomavam todo o ar. Eram tantos pólens que pareciam cinzas caindo do céu ou o efeito da neve. Era silencioso e lindo. Olhei para trás. Shirley e Ícaro estavam serenos em suas bicicletas, pedalando em silêncio com um sorriso discreto no rosto aberto. É um sonho, pensei. Ícaro, figuraça de óculos com seu chapéu, usando um colete com cores marrom, negro, azul claro, sem camisa por baixo. Chico com seu vestido verde, de chinelos e de pele pronta, recebendo os pólens com um braço levantado. Virei-me para frente e pedalei de olhos fechados em segredo, por alguns instantes. Nunca ninguém saberá o quanto aquilo significava depois de tanto trabalho sem fôlego em Londres. Eu era um detento num dia comum de liberdade depois do cárcere. Acho que trabalhei em Londres tudo o que eu não havia trabalhado na vida. Era uma intensidade febril, como se estivesse pagando a pena de uma juventude tranquila.
Me lembro que no mês de dezembro trabalhei 80 horas por semana. Havia emagrecido e, tal como um equino, havia transformado meu corpo numa máquina. Continuei pedalando de olhos fechados, com o vento mexendo na minha face. Se eu caísse, cairia feliz. Paramos para um sorvete deitados na grama em frente a um lago com um sol a pino. Era um sol ideal que iluminava e aquecia na medida certa, sem nenhum exagero para nenhuma dessas coisas. Pensávamos seriamente em trocar as terras da rainha pelos moinhos e tulipas. Depois de um tempo absorvidos pela grama, saímos para a nova pedalada. Íamos para um outro parque que achei no mapa. Acho que realmente estávamos procurando o local do sexo público, mas havíamos nos esquecido disso. A ciclovia acompanhava uma avenida enorme que passou por bares suntuosos, museus com estátuas imponentes de concreto novo, imitando as arquiteturas antigas, como acontece muito na cidade de São Paulo. Muitos pontos de Amsterdã usavam desse artifício. Sabe-se lá quantas vezes a cidade fora destruída por guerras e erguida novamente. Lembrei-me de um senhor que conheci na Itália que dizia que Roma era chamada de La Città Eterna. Depois de tantas civilizações, incêndios e guerras, a cidade estava erguida sob 7 outras cidades que um dia foram Roma. Uma capital com 7 almas, e Amsterdã não deveria ser diferente, algo comum na Europa. Nas ciclovias pedalavam homens engravatados, grávidas, ripongos, pessoas falando ao celular. Seguíamos o caminho e gritávamos pelas ruas até chegarmos diante do parque. Shirley, cansada, ficou esperando na frente enquanto Ícaro e eu fomos comprar cigarros. A atendente do bar estava sozinha, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Por isso, demorou um pouco para nos explicar como funcionava a estranha máquina de cigarros holandesa. Me vi em sua situação em meus tempos de garçom na Itália. Todo garçom é equilibrista alucinado, voando a 100 por hora entre mesas e pessoas com aquele olhar de fome disfarçada. Nunca mais acharei que esse é um ofício menor. O garçom não deve ser somente equilibrista, deve equilibrar com postura. Muito mais que isso, deve ser hábil na memória imediata e também nos cálculos logísticos. Deve calcular muito bem cada um de seus passos e correr certo, como um jogador de futebol, evitando andar à toa no campo, sob pena de esgotar sua energia com esforços inúteis. O passo que vai deve levar o que o passo que volta deve trazer. O bom garçom entende muito bem o limite de energia de suas pernas e trabalha para elas, trabalha com elas, e sem elas não trabalha bem. Demonstrei que não me importava com a demora para aliviar sua pressão. Mas, instantes depois, chegou sua chefe e deu-lhe uma mijada em público. Que escrota! Nem foi preciso entender holandês porque a baixaria é língua universal. Depois ela demonstrou o funcionamento da máquina, pegando cigarros, mas notei nos seus olhos distantes todo o sabor de quem estava tendo uma discussão mental com a chefe, dizendo a ela tudo aquilo que não havia dito ou que nem poderia dizer. Por não poder dizer-lhe nada, pela 5ª vez praguejei contra o idioma holandês. Enfim, nos encontramos com Xi e entramos no parque. Era mais recreativo que o outro. Ralph para a galera do skate, quadras de tênis, pessoal deslizando de patins, crianças brincando de esportes de brincadeira, marmanjos a 1000 por hora com carrinhos de controle remoto, etc. Dando uma volta pelo parque, passamos por um grupo de mulheres que levavam para passear umas 8 crianças de cerca de 3 anos de idade. As crianças estavam sentadas juntas dentro de um carrinho coletivo. Uma imagem bem curiosa. Paramos as bikes e perguntei se poderia fazer uma foto das crianças. Não permitiram. Fiquei olhando reticente. Devia ter tirado a foto sem pedir. Ou então, tentando explicar que não gerencio uma rede internacional de pedofilia. Depois demos uma volta pelo parque todo e veio o cansaço. O sol estava mais agressivo. Paramos nos bancos à sombra em frente à quadra de tênis e o Ralph. Estávamos com fome, então tirei o vinho e o absinto da mochila e bebemos. Nossa, era muito bom estar ali.
Shirley chamou a atenção para uma garotinha que jogava tênis. Nós já havíamos praticado e gostamos muito. Não é tão difícil quanto parece, mas a pirralha era além. Ela fazia manobras difíceis com muita facilidade. Ícaro tirou os Sexos de Henry Miller da mochila e começou a ler para nós. Brisa, sombra e cana fresca. Xi e eu fumamos um fininho ali na praça, tranquilos. Estávamos todos em paz e isso é uma riqueza. Isto é, estar em pé, desperto, vivendo o momento presente, é só isso e tudo isso. Minha cabeça dificilmente permite essas coisas. Ora estou planejando o futuro com as experiências do passado, ora estou simplesmente divagando, pensando mil coisas. Dificilmente estou no simples deleite do não pensar, do não se afetar pelo contágio dos tempos verbais. Me senti etéreo, de corpo translúcido atravessado pelo vento. Quando nos encontramos em Paris, Ícaro me trouxe Trópico de Câncer, do Miller, que enfim comecei a ler. Que introdução é aquela? O livro começa com tudo e ainda estou pensando se vou devolver ou não. Naquele momento, Ícaro lia Sexos em francês, fazendo a tradução instantânea para o português numa fluência impressionante. Que cabeça boa tem esse filho da puta, pensei com uma certa inveja amiga. Foi ótimo. Era um trecho com aquela típica narrativa milleriana sobre situações cotidianas dividida com pessoas simples. Não obstante isso, fazia mergulhos profundos, revelando o complexo, o trivial e tirava reflexões do caralho daquilo que vivia. Miller tem a virtude de olhar para o comum sem desdém e sempre encontrar nas coisas simples grandes lições de tragédia e glória. O que pode ser entendido como um caminho de todo sábio, um sábio outsider. Então, no universo milleriano, o fator humano tem uma importância singular. Descartes dizia que a maior fonte de aprendizado humano é a leitura de 2 livros. O livro do mundo, ou seja, as viagens para ler o mundo, e o livro dos homens, os livros propriamente ditos, para conversar com pessoas de outras épocas. Miller parece nos falar de um terceiro livro, As Pessoas, Suas Vidas. Minha hermenêutica sobre esses 2 autores é o 4º elemento e ela une essas 3 formas como fonte de aprendizado: viagens, livros e pessoas. Conhecer os 3 é conhecer muito. Ícaro leu por 1 hora sem parar diálogos de Miller com pessoas comuns e artistas, abordando arte, temas cotidianos, sobre ângulos inusitados e pessoas que o descredenciavam como escritor ou artista. Eram brilhantes as sacadas de comédia ácida. Era ótimo estar ali num lugar em que eu jamais imaginei, com pessoas especiais, com o sol e o inusitado baixando sobre nós. Era ótimo estar servindo a boca com um absinto puro sangue, apesar do desencanto de comprovar que essa bebida nada tem de alucinógena, como li e fantasiei nas velhas folhas da juventude. Ficamos mais um pouco ali. Ali ficamos por 1 ano. A bebida descia como algo necessário. Necessário também era nenhum futuro pela frente, tampouco despedidas ou retornos. Nem mesmo tantas indas e vindas, fazendo parecer o final feliz de um filme. Mas até mesmo Carpe Diem se cansa. Pegamos as bikes e seguimos lentamente, levemente embriagados, rumo às voltas com o bairro da Luz Vermelha. Pegamos uma ciclovia marginal num belo riozinho de casinhas poéticas. Estávamos em paz com Miller ainda borbulhando na cabeça. Passamos no zoológico onde acontecia uma festa. Paramos, prendemos as bicicletas com cadeados e tentamos entrar na festa infantil sem convite, apenas provando que éramos crianças. Brincamos com um pessoal prateado que perambulava na entrada com grandes pernas de pau, mas não conseguimos entrar. Depois de planejar em vão uma invasão, desistimos. Pelo menos fizemos várias fotos de Shirley montada nos cavalos da polícia em frente ao local. O insistente movimento do relógio matava lentamente a tarde, e para nós só sobrava o aviso do céu de que mais um dia acabava. Voltamos passando por mais comércios de trecos alternativos e mais bares com pessoas empolgadas conversando nas mesas das calçadas.
Antes de cair a noite, resolvi aproveitar a bicicleta para procurar um caixa eletrônico e tirar uma grana, já que a minha havia fugido. Apesar de estarmos em uma capital europeia, ali não havia nenhum caixa do Barclays, o banco inglês em que eu tinha conta. Remexendo os cartões, tive que improvisar tirando dinheiro do meu cartão de crédito brasileiro. Chegamos ao Red Light e a bicicletaria estava fechada. Um casal de alemães, que também se deparara com as portas fechadas, discutia com o senhor que morava ao lado, suposto dono do estabelecimento. Todos nós deveríamos deixar as bicicletas do lado de fora. Havíamos deixado um cheque crédito em branco pelo aluguel das bikes. Por isso eles deveriam estar bravos e preocupados. Nós não, estávamos tranquilos. Deixamos as bicicletas presas com cadeados. Mais uma noite em Amsterdã estava a caminho e voltamos para o albergue. Ícaro mais uma vez entrou sem problemas e ficamos conversando no quarto. O casal nova-iorquino estava lá, fumando muito haxixe como sempre. Diziam que estavam se arrumando para sair do albergue naquele instante que era a última noite deles em Amsterdã, pois viajariam para a Grécia no dia seguinte. O cara estava bem mais amistoso, pelo menos comigo, aquela expressão pesada no rosto já não trazia. Ele havia comprado os cogumelos para comer e fiquei curioso, dizendo que gostaria de experimentar. Ele disse que provaríamos mais tarde, marcamos uma sinuca num coffee shop doidíssimo que ele e a namorada queriam nos mostrar. Concordamos e cada um adiantou o seu lado para a noite. Em seguida, eles saíram do quarto e do albergue. Arrumamos as coisas e resolvemos tirar um cochilo de alguns minutos. Lembro-me que quando já estava no sono, acho que depois de 1 hora, a morena do Brooklyn entrou no quarto dizendo atônita que precisava de ajuda. Eu ainda estava dormindo. Somado a isso, o fato dela estar falando bem rápido, visivelmente chapada dos cogumelos, disse que o pai dela não havia mandado dinheiro suficiente, que não estava conseguindo se comunicar com o coroa e que eles estavam devendo no albergue. Me pediu, em apelos, 20 euros emprestados, para saldar a dívida. Isso foi que eu consegui entender. Ainda sonolento, lhe dei os 20. Ela agradeceu muito e saiu. Shirley ficou me perguntando o que aconteceu e não ficou nada contente por eu ter dado a grana para eles. Eu não sei. Ícaro também disse que aquilo não era nada, mas, claro, ficamos pensando se toda aquela história era verdade. Saímos. Antes de começar um tour pelos famosos coffee shops de Amsterdã, andamos outra vez diante das vitrines. Ícaro estava decidido a pagar 50 paus para transar com uma mina do distrito. Dizia que jamais havia pago para transar com uma mulher e que aquela era a ocasião perfeita. Ok, fomos dar uma volta para ajudá-lo a escolher uma que fosse interessante. Shirley estava diferente da noite anterior. Estava enciumada com os meus olhares para as meninas, que, mesmo sem ser exagerados, lhe causavam desconforto. Aí logo vi que sua reação no dia anterior fora do tipo êxtase com a novidade, e que agora tinha, digamos, voltado ao normal, à convencionalidade. Mas seguimos pelas ruas ainda mais lotadas por ser final de semana. Ícaro não se decidia e acabei lhe dando um empurrãozinho. Vimos uma menina aparentando 20 anos, loira, olhos claros, com um vestido de colegial, mostrando belas pernas, estilo patricinha, muito, muito bonita. Shirley também começou a encorajá-lo e ele foi bater em seu apartamento. Ele entrou e nós fomos dar uma volta. She estava mesmo incomodada com as meninas e queria fazer algo diferente. Dizia que não queria que eu ficasse olhando para elas. Era o fim do liberalismo. Enfim, eu respeitei, dizendo que só precisaríamos esperar Ícaro sair depois de ter acabado de resolver o assunto com a menina. Meia hora depois, encontramos com ele nos becos. Logo, à distância, eu tentava ler todas as informações em seu rosto, que, estranhamente, não comunicava muito. Estava quase o mesmo de outrora. Ele começou dizendo que o preço de 50 euros foi somente para um sexo oral, com camisinha, e que para uma transa completa a danada pedia mais 50. Claro que isso elas nunca falam antes, só na hora H. Disse ainda que ela pediu muito secamente para que ele abaixasse as calças e não tocasse nela.
Ficamos todos nos sentindo enganados, mas aquela era mais uma peça que o malandro espírito da noite havia nos pregado. Chile ficou tirando sarro dele e todos nós rimos. Foi mesmo uma inocência acreditar que uma putinha top de Amsterdã cobraria apenas 50 contos por uma transa. Ah, acabo de me lembrar que por esse valor o cliente não podia passar mais de 20 minutos. É foda, sem foda. Saímos pelas ruas e passamos por inúmeros bares. Queríamos coffee shops e maconha modificada. No caminho, traficantes nas ruas chamaram o Ícaro e tentaram vender cocaína. Ele deu muita conversa e ficaram insistindo para que ele comprasse aquela porcaria que nem se sabia se era realmente pó. Nem se fosse, não cheirávamos aquela porcaria. Foram 10 minutos para o Ícaro se livrar deles. Foi quando entramos numa espécie de banca de souvenirs, onde ele comprou uns postais pornográficos bem loucos. Depois entramos num coffee shop muito louco numa esquina. Um cara, figuraça de respeito, com amplos conhecimentos de fumo mundial, trazia um cardápio com todo tipo de erva e haxixe, e ainda nos apresentava seus efeitos e pesos. Comprava-se um baseado single que era suficiente para fazer 3 cabeças. Perguntei pelo baseado que causava somente a sensação de completo relaxamento, sem paranoia, que eu ouvira falar. Mas ele disse que não existia e que dependia do estado do usuário, como eu bem desconfiava. Dentre todos os nomes, compramos a Sra. Sunny. Sentamos no sofá, fumamos, tomando alguma coisa e escutando os mais loucos sons que eu jamais ouvira antes. Entretanto, falei para o pessoal que seria massa se encontrássemos um lugar para dançar. Além do mais, havia muitos outros coffee shops ali. Então, saímos à procura de um pub. Pensei nisso porque o efeito da erva estava me trazendo sensações de insegurança de que não gosto, e que seria uma boa contra-atacar com a dança. Acabei avistando a americana com seu namorado bebendo no tal pub que eles haviam mencionado. O bar era mesmo top. Ela, à distância, logo nos chamou com as mãos e meus olhos de maconha enxergavam um sorriso em seu rosto. Estávamos todos fumados, por isso não sei dizer quais impressões eram certas. Chile teve a impressão de que eles ficaram totalmente por fora quando nos viram, visto que contradiziam a história da falta da grana. Eles estavam numa boa curtindo o bar, quando deveriam estar se preparando para o tal voo para a Grécia. Ou seja, estavam lá no pub fumando e bebendo meus 20 contos. Fomos lá e realmente a expressão pesada voltara ao rosto do cara. Eu, viajando, não estava disposto a saber o que houve. Tampouco estava com disposição para qualquer picuinha. Mas fiquei impressionado com a decoração do lugar. Queria somente explorar aquele lugar de cores tão loucas e contrastantes que excitaria qualquer um a olhar para tudo aquilo com mais calma. Rolava como de costume daqueles doidos bares da cidade, mais um som que eu não conhecia. Uma espécie de rock cru, instrumental, tocado em baixo volume, tipo um som ambiente, como um jazz, mas com uma tensão rocker que parecia estar sendo tocado em alto volume. Era um rock ambiente tenso, com uma agressividade sussurrada, casando perfeitamente com a decoração punk do local. Que precisão de acerto na harmonia entre estímulo visual e sonoro. O som que rola nesses coffee shops merece um texto só para eles. De repente, muitas emoções se chocaram em mim, naquele bar de paredes pichadas do chão ao teto, no que parecia ser uma orgia de cores com uma certa decodeca prog, decoração decadência programada. Ícaro e eu não ficamos com eles e descemos para conhecer o bar. No andar de baixo, alguns sofás confortáveis e destruídos se harmonizavam com a decadência chique do resto do pub. Estavam vazios e sentamos nos últimos que davam para uma sacada à beira do rio principal que dividia o Red Light do centro comercial da cidade e a Central Station de Amsterdã. O rio quase entrava pela sacada, um verdadeiro desafio arquitetônico. Que lugar louco! Sentamos curtindo o som e os sofás nos engoliram. Depois subimos,
Mas, realmente, o peso da energia do cara era uma nota dissonante na canção da noite e fomos embora. Achamos um coffee shop com um som ao vivo. Uma banda com uma mina meio tímida nos vocais e violão, um cara num piano curto e outro com percussões com tambores de caixote de feira. Tomamos cerveja e fizemos fotos estranhas enquanto eles tocavam um som igualmente tímido com uns bons momentos de ataque. Fui andar sozinho pelo local. Na parte de cima havia um espaço estranho com mesas e janelinhas redondas que davam para uma visão do pequeno palco. Isso me lembrou Quero Ser John Malkovich, o filme, pois tínhamos que entrar abaixados dando a impressão de que o meio andar fora planejado para anões. Depois chegou outra banda cujo som era um convite ao happening corporal. Levantamos e começamos a fazer dança de expressão, soltar o corpo em movimentos na liberdade imediata daquilo que o ritmo pedia. A Shirley ria da loucura e usava os longos cabelos na sua dança. Como ela ficava de boca aberta, rindo, balançando a cabeça, entravam tufos de cabelo em sua boca e agora quem ria éramos nós. Dançávamos, brincávamos, ensaiávamos passos cênicos, o show todo daquela banda. Abrimos caminho para que outras pessoas fizessem o mesmo e foi um tromba-tromba de calor sadio. A energia entusiasmada do álcool da cerveja só agitava ainda mais a fogueira. Justamente sobre isso, Ícaro comentou umas coisas na mesa. Disse que para ele a maconha, em geral, arrefecia sua potência, oprimia suas pulsões, enquanto que o álcool o expandia. Por isso dizia preferir muito mais um ao outro, deixando claro sua crítica à brisa da maconha. Fumara conosco só para não ser o chato do rolê. Isso é assim mesmo. Cada psicofisiologia é única. Para mim, a maconha sempre funcionou como um termômetro psíquico. Ela trazia à luz a energia do meu mundo interior. Já era altas horas e os bares e coffee shops já começavam a fechar. Mas não queríamos acabar a noite e chegamos às 3 da manhã, resolvendo pegar as bikes trancadas do outro lado do bairro para um passeio noturno. Mais uma vez foi maravilhoso, e dessa vez com a soma dos bons ares da brisa da noite no rosto enquanto andávamos. Dessa vez abandonamos os mapas e decidimos por um passeio a esmo pela cidade, o oposto do que havíamos feito durante o dia. Seguimos a oeste, cortando o silencioso centro comercial à noite. Em meio a algumas habitações, ainda havia bares dispersos por ali à medida que andávamos por todos os lados. Paramos em um para tomar a saideira. Em seguida, paramos em outro para tomar outra saideira. Surpreendentemente, ainda havia esporádicas vitrines com mulheres se oferecendo por todas aquelas partes centrais da cidade. As mulheres daquele lado mais afastado, porém, não eram do mesmo naipe daquelas da região central da prostituição holandesa. Vai saber que politicagem determinava quem ficava exposta no mainstream do Red Light. Pedalávamos na brisa da noite, bêbados e felizes, conversando potoca, sem cumprir nenhum roteiro, entregues ao acaso. Andamos nos perdendo e nos achando. Na volta, deixamos as bicicletas em suas prisões. Antes elas do que nós. Naquela hora só tinha os doideiras pela rua e caminhávamos de volta para o albergue. Shirley ficou insistindo para que fôssemos dormir, mas como na noite passada, eu queria ficar com o Ícaro bebendo lá embaixo. Ela insistiu, mas eu não queria mesmo dormir na nossa última noite em uma cidade como aquela. Que ninguém deixe de fazer o que quer. Se ela quer dormir, durma. Se eu quero ficar mais um pouco na rua, que assim seja. Deixei-a lá em cima no nosso quarto do albergue e desci. Quando cheguei lá embaixo, o Ícaro me chamou para dar mais uma volta nas vitrines. Claro que eu queria dar um rolê com meu amigo por aquelas bandas. Assim como já andamos por tantas outras. Aceitei na hora e fomos. Estávamos às troças, falando da impossibilidade daquele local, do quanto Amsterdã é uma surpresa. Chegamos às meninas, entramos em um local em que elas ficavam fora das gaiolas e podíamos conversar cara a cara. Ícaro começou um papo mais louco com uma delas, perguntando se ela já tinha se queimado de verdade no incêndio de uma boa transa. A garota começou a se irritar e disse que estava ali trabalhando e que estávamos atrapalhando, e disse também que aquelas perguntas não eram apropriadas. A impressão que dava
era de que elas estavam bem mais preparadas para uma defesa com respostas ríspidas do que para o sexo. Talvez uma reação natural devido à quantidade de babacas destemperados que já aprontaram tantos exageros. Talvez estivéssemos sendo nós esses babacas. Então ele segurou a onda e saímos. Voltando pelo beco, rindo da situação, e andando em nossa direção veio Shirley, muito puta da vida. Eu fiquei meio paralisado, pois a surpresa em vê-la já vinha acompanhada da surpresa de ataques contra mim. Duas coisas que eu não esperava àquela hora. Ela gritava na rua e estava muito puta, me falando um monte. Eu não tinha o que dizer. Havia prometido que não voltaria às vitrines, muito menos sem ela estar ao meu lado. Até tentamos continuar o passeio nós três, evitando as meninas, mas já era. Demos meia volta e seguimos discutindo ao longo de todo o caminho. Nós três estávamos envolvidos. Eu ali, mais uma vez, no velho dilema transcendental da vida de casal. De um lado, a vontade dela contra minha ida ao local. Se contrariasse sua vontade, eu a trairia. De outro lado, minha vontade de ir com meu amigo até as vitrines. Se contrariasse essa vontade, trairia a mim mesmo. Discutimos porque tentei não trair ninguém. O que aconteceria se ela não soubesse de nada, uma vez que eu não iria fazer nada com as garotas. Mas eu a havia traído. Estava arrependido e nada tinha a dizer. Então, enquanto andávamos, Shirley me descascava. Ela era muito boa em dizer umas verdades. Uma verdadeira palestra esbanjando boa expressão e uma organização lógica quase infalível de argumentos. Ela sabe bater quando quer. Ícaro e eu calados seguíamos. O tragicômico foi que, de repente, ao nosso lado, surgiu um casal da mesma forma. A mulher falando um monte, acho que era um romeno ou albanês, e o cara calado com uma comunicação corporal toda em culpa. Voltamos ao albergue com o sol começando a lançar seus tentáculos no céu. Ela não quis dormir comigo agarradinhos na cama de solteiro do beliche como ontem. Sexo nem pensar. Me recolhi chamuscado pela pisa verbal. Estava bom demais, até então, crer na impressão, enfim equivocada, de que o Red Light District não deixaria nenhuma marca em mais um casamento. Mais uma vez dormimos bem pouco. Afinal, dormiu não viu. Logo que acordamos, pedi para Ícaro, já que ele tinha que sair, que devolvesse as bicicletas e pegasse o cheque em branco. Depois arrumamos as coisas, deixamos as mochilas num armário trancado no albergue e saímos, pois ainda tínhamos algumas horas para dar uma volta pela bela manhã de Amsterdã. Shirley havia se convencido ainda mais das coisas da noite passada e estava conosco somente de corpo presente. E acima desse corpo, colada à cabeça, havia uma cara muito feia. Eu não tinha nada a dizer, a não ser deixar que gestos simples pedissem desculpas por mim. Como carregar sacolas para ela, perguntar se ela queria algo para beber, etc. A famigerada lei da compensação. Mas nem mesmo esses gestos poderiam ser muito exagerados, pois não dava para forçar nada. O silêncio era o aliado mais indicado para a situação. Olhando as lojinhas, achamos os cogumelos que o casal nova-iorquino comprara, mas já era muito tarde para experimentar. Quem sabe uma outra vez. O ônibus de Ícaro para Paris sairia mais cedo, por isso ele foi primeiro. Nos despedimos do tamanho de uma despedida de quem volta para o Brasil, não para a França, já que o guri voltaria para a pátria-mãe gentil dentro de um mês. O tempo que eu estava na Europa já configurava um processo de desenraizamento, de perda de contato com a minha terra natal, meus parentes e amigos. A chegada de Ícaro era como o surgimento de terra firme da minha cultura, como se eu achasse uma ilha no meio do oceano, depois de tanto navegar em águas desconhecidas. Assim, reencontrar Ícaro significou também me reencontrar. Reencontrar-me com o que eu fui ou era antes de todas as transformações da vida no estrangeiro. Quando ele se despediu da Shirley, se desculpou mais uma vez por ter apoiado e até mesmo incitado o passeio na noite passada. E foi-se. Fiquei olhando-o sair até sumir da minha vista. Essas imagens têm um poder incrível de persistência na memória. Ficamos um pouco mais na praça, em silêncio.
Essa presença vazia monopolizou todo o restante da nossa viagem porque eu sou um imbecil. Depois resolvemos usar o pouco tempo que nos restava para dar uma volta maior pelo centro velho da cidade. Chegamos a uma feira louquíssima. Era uma espécie de flea market, talvez aquela mesma que havia lido em minhas pesquisas sobre a cidade. Muita coisa interessante, desde roupas loucas, a brinquedos e artigos decorativos, e nós reclamando da falta de grana. Reclamamos também do fato de não termos uma casa para ser decorada. Por essas e outras razões, Amsterdã ficou inconclusa para nós. A feira, os cogumelos, os museus os quais não fomos, fecharam nossa trip com uma reticência, não com um ponto final, de modo que algum dia devemos voltar. Resgatamos a mochila Mundo e fomos até a estação tomar um típico trem holandês, um cacareco velho estilo a caminho do campo de concentração, e chegamos ao aeroporto. O avião nos voou até Londres sem aeromoças travestis dessa vez. Mas, como já é tradição de toda a história sempre acabar bem, e como o espírito humano não toleraria se envolver em uma história que acaba sem as sementes da esperança sendo lançadas no final, eu não poderia fazer diferente. Ou posso? Bem, quando chegamos em Londres, descobri que meu cartão do banco havia sumido. Quando chequei meu extrato, contava quase 300 libras a menos em compras na Holanda. Talvez eu tivesse perdido quando fui de bicicleta tirar o dinheiro, ou alguém havia roubado. Pagamos um preço literalmente por essa viagem. Mas eu ainda acredito em finais felizes, ou menos infelizes. O banco restituiu todo o dinheiro que me levaram. Hoje acordei Chile de um modo muito especial. Depois rimos das besteiras e estamos muito bem. Amsterdã resiste.